bem-vindos à casa do Pai. Essa noite é uma noite de celebração, uma noite onde os nossos pequenos irão se apresentar. Um momento muito importante para a nossa igreja e para eles. Que Deus esteja usando todos eles como fonte de inspiração e de palavra através da vida deles. A palavra de Deus em Salmos 46:4 diz que, Salmos 46:4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Esse rio está passando hoje aqui, amém? A morada do Todo-Poderoso. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita, e por isso somos alegres. Então vou te convidar a ficar de pé, para louvar o Senhor com muita alegria, declarando que o rio de Deus está nesse lugar. Vamos louvar o Senhor. Obrigado, Deus.
por mais uma noite poder estar te adorando, Pai. Obrigado, Senhor, por nos ter trazido até esse lugar, Pai, lugar de oração, lugar de adoração ao Senhor, Pai. É com muita alegria, Deus, que aqui estamos, Pai, para dedicar nossas vidas, nossos louvores, Pai, nossas orações ao Senhor, Pai. Que o Senhor esteja recebendo, Pai, toda essa alegria desse lugar, Pai, com os nossos corações abertos, podendo declarar que o Senhor é Deus, o Senhor é Salvador de nossas vidas, o Senhor é o que cura, é o que salva, é o que liberta, Pai. Obrigado, Deus, porque não merecendo, mesmo assim o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, continua cuidando de tudo, Pai, nesse lugar, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz que Maria ia ter um filho, e um anjo apareceu e disse: o nome dele será Emanuel. Jesus Cristo, em algumas versões, Yeshua. Yeshua, ele é aquele que virá para nos libertar. Ele retornará. Ele é o Messias. E quando declaramos Yeshua, nós declaramos que Jesus Cristo é o Messias, é o que virá, e em breve Ele vem. Que possamos continuar louvando com muita alegria esse nome todo-poderoso, Yeshua. Vamos louvar o Senhor.
nossos olhos para 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus nascia para nossa alegria e louvor dos anjos. É Natal, é festa, luzes e presentes. É momento para sorrir, sentir a paz e cantar a liberdade. Um anjo, amigo de Deus, trouxe uma mensagem especial para Maria, um presente que ela iria ganhar. Você sabe qual é? Do recenseamento, Maria e José foram para Belém. Procuravam um lugar para o nascimento do bebezinho. A jornada foi longa, difícil, montanhosa e cheia de obstáculos, resultando no nascimento de Jesus no estábulo, por falta de lugar nas hospedarias.
Enquanto cuidavam de seus rebanhos nos campos, perto de Belém, um anjo do Senhor apareceu e uma grande luz o envolveu, anunciando o nascimento do Salvador. Os reis magos do Oriente são guiados por uma estrela para adorar o menino Jesus. Eles prostraram-se e o adoraram, ofereceram ouro, incenso e mirra ao menino Deus. José e Maria estavam em uma estrebaria junto aos animais. Docemente, Jesus nasceu. Felizmente, ele viveu. Com alegria, amor recebeu. Entre as trevas, a luz cresceu. Um pequeno Deus, um grande amor. Na manjedoura, a bênção salvadora. Veio a paz, veio a luz. Veio Jesus. Jesus é paz. Jesus é amor. Ele quer um lugar no seu coração. E assim, os anjos cantaram glórias a Deus e trouxeram pastores para louvar e adorar a Jesus, o menino Deus.
Boa noite, igreja, graça e paz. Muitos visitantes, muitos vieram aprender com as crianças. Coisa linda, né? Lindo de ver essas crianças pregando a palavra, vivendo a palavra. Agora, não sei se vocês perceberam, os 3 reis magos, eu fiquei na dúvida se eles eram 3 reis magos ou participavam de um time de basquete. Magos e grandes, né? Deve até que eu um time de basquete, cada um 3 misericórdia. Glória a Deus. E eu também comentei lá fora que é um prazer muito grande nós vermos os nossos adolescentes já estão caminhando aí para a juventude, empenhado no trabalho com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos. Eles são verdadeiramente pau para toda obra. Em tudo eles estão com o coração disponível para a obra de Deus. E isso é maravilhoso. Se isso agrada o meu coração, que sou falho, imagina o coração de Deus. Não é verdade? Que é perfeito. Né? E isso é maravilhoso. Irmãos, hoje está sendo, né, a cantada das nossas crianças. Quem vai ser dos adolescentes? Dia 25. Você também está convidado dia 25. E eles estão aqui novamente. Todos eles são guerreiros, homens e meninas comprometidas com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Mas hoje, a cantada das nossas crianças vai falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal. Mas antes eu quero a gente entrar na palavra. Eu quero contar a história de um homem que era um mestre e ele tinha um aluno, e esse aluno preparou uma escultura e ele demorou meses e meses se dedicando a preparar uma escultura linda. Aos olhos dele, ele conseguiu atingir a perfeição. E aí ele vai no aniversário do mestre e ele presenteia o mestre com essa escultura. E o mestre, em meio a tanta comemoração, ele pega aquela escultura, vai nas bugigangas dele e coloca lá essa escultura. E aquele aluno fica decepcionado com o seu mestre, e aí passa um período, 1 ano, 2 anos, e ele volta novamente para ver o seu mestre. Só que dessa vez ele volta com as mãos vazias. Ele volta com as mãos vazias e ele fala para o mestre que ele quer ajudar o mestre a cuidar da sua grama, ajudar a cuidar da sua grama, do trabalho do dia a dia. E o mestre, ele fica muito feliz, porque finalmente, aquele aluno, ele entregou para o mestre o melhor que ele tinha, o melhor que ele poderia contribuir para a vida do seu mestre, que era a sua presença e não objeto algum. Pastor, e o que a gente tira de experiência nessa data? Eu quero te dizer que o maior presente que você possa receber ou que você possa entregar é a sua amizade, é a sua vida, é a sua presença. E eu e você tiramos como referência do Senhor, porque Deus, Ele entregou para todos nós o melhor que Ele podia dar, que é a presença do Seu Filho amado nas nossas vidas. Amém? E é sobre isso, o verdadeiro sentido do Natal. E quando me deram o tema, falou, pastor, faz uma reflexão, porque as crianças já vão pregar a palavra com os louvores. Amém? A palavra já foi pregada, vamos fazer uma reflexão. E aí o texto que o pastor mais ama, que o pastor gosta muito, é um versículo para mim que ele resume a palavra, toda a Bíblia, né? Se é que a gente consegue resumir a Bíblia, mas ele resume. João 3,16. Porque Deus tanto amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha uma vida eterna. Hoje, irmãos, o Natal é frequentemente associado a luzes. E já enfeitou a casa para o Natal? Fica com vergonha não, eu já. Se você não enfeitou, enfeite. Seja, a tua casa tem que refletir mesmo a imagem de Cristo, de ser uma casa alegre, uma casa onde a presença de Deus habita, a começar por nós, não pelas luzes, né? Mas pela luz que nós refletimos. Mas devemos sim ser um povo alegre, um povo agradecido. E primeiro que a gente não pode sair daqui sem entender que essa data é uma data simbólica. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Criaram-se essa data. Pastor, mas criaram essa data para vender, para o comércio vender, irmão, que seja. Criam tantas datas. Então a gente vai aproveitar essa data e vamos falar de Cristo sim. Porque se Cristo morreu e ressuscitou, ele teve que nascer, amém? E ele nasceu. Então se colocar nessa data, vamos comemorar nessa data. Porque Jesus, na realidade, ele nasce todos os dias das nossas vidas, amém? Mas se um mundo quer comemorar essa data, vamos comemorar sim. Então a gente deve, né, ornamentar a nossa casa. Deve. Mas só isso? Não. É muito mais. A gente precisa entender o verdadeiro sentido do Natal. E eu quero, para ser breve, né, vou dar uma resumida. O principal é o presente que vem do céu. Se queremos entender o verdadeiro sentido do Natal, ele começa no presente que veio do céu. E esse texto ele vai dizer que a motivação do Natal é o amor. Porque ele começa dizendo, porque Deus amou. Olha só, Deus amou. Porque Deus amou. Essa é a motivação do Natal. Mas olha só, Deus não amou qualquer coisa. Deus amou o mundo. O Natal, ele começou muito mais do que na manjedoura. Ele vai começar no coração de Deus. Quando Deus nos amou. Deus nos amou. E eu quero te dizer que parece ser uma coisa muito simples. Muito simples. Mas, meus irmãos, amar a sua esposa, amar o seu filho, eu diria que seja até algo muito fácil. Muito fácil. Amar a Adriana, poxa, é muito fácil. Amar os meus filhos é muito fácil. Mas amar alguém que me ofende, alguém que me fez mal, alguém que transgride aquilo que eu acho que é correto. Eu quero só que você pense, hoje a gente vive aí uma polêmica danada aí no nosso país por causa de política de direita e de esquerda. E as pessoas se odeiam por causa disso. Eu quero te dizer que essa é a visão de Deus. Deus nos amou sem que merecêssemos coisa alguma. O cenário, mais ou menos, é esse, de pessoas que se odiavam. E ainda assim, Deus nos amou. E é esse amor que Ele quer que eu e você possamos ter. Irmãos, pastor, é tão difícil. Pastor, o senhor fala isso, isso é da Bíblia. Não é. Isso é para mim e para você vivermos esse amor. E o Natal para nós, conforme eu falei, Jesus nasce todos os dias. E todos os dias devemos aprender com Jesus a viver esse amor. Deus ele não olhou para o mundo e viu. Mundo, quando você se refere, pastor se refere ao mundo, sou eu e você. Não viu mérito. Não viu mérito ao mundo. Ele viu a necessidade. Sabe por que ele viu a necessidade? Porque nós, todos nós, estávamos mortos, estávamos afastados dele. Deus viu a necessidade de nos resgatar. O Natal era a celebração de sermos amados quando eu e você não merecíamos. Consegue entender? Você consegue entender que o teu filho, o teu não, filho de alguém ficou reprovado, você queria muito dar um presente, você falou, não vou dar esse presente porque você ficou reprovado, porque você não se dedicou,
Esses somos nós, os pais, não é assim? Nós somos assim. De certa maneira, se formos avaliar, nós somos até vingativos. Porque você não passou de ano, eu não vou te dar um presente. Não é verdade? Não estou me metendo na sua criação, mas nós somos assim. Eu não vou te dar, ou pelo menos não vou te dar aquilo que você queria. Vou te dar um outro presente. Olha só, conosco foi a mesma coisa. Nós não merecíamos, mas Deus, Ele nos olhou com amor. É um amor imerecido. Ele não se preocupou com o que nós estávamos fazendo de errado. Ele se preocupou em nos dar algo que pudesse nos resgatar, que pudesse nos aproximar novamente dele. E aí ele dá o seu filho amado. Porque Deus amou tanto o mundo, né? Ou porque Deus tanto amou, irmão, incondicionalmente Ele nos amou. E aí a gente vai para a segunda parte, e é a ação do Natal. Ele é a entrega. Toda a ação, todo o ato do Natal é a entrega do Senhor para as nossas vidas. Ele nos amou tanto que Ele deu o seu Filho unigênito, ou o seu único Filho. Consegue entender a dimensão desse versículo? Deus nos dá o seu único Filho. O verdadeiro sentido do Natal é a generosidade de Deus. Deus foi extremamente generoso conosco. Ele, mesmo vendo que nós não merecíamos, lembra? Nós tínhamos ficado reprovados na escola. Mesmo assim, Deus foi extremamente generoso. Ele nos dá o que Ele tinha de melhor: o seu amor e o seu Filho. Porque pelo amor de Deus, Ele nos entrega o seu Filho. E esse amor maravilhoso do Senhor de nos conceder o seu Filho faz com que o Natal tenha um verdadeiro sentido, para que o presente tenha um verdadeiro sentido. Irmãos, a gente faz troca de presentes, não é verdade? E normalmente dessas trocas de presentes nós compramos aquilo que nós podemos comprar, não é verdade? Nós compramos. Às vezes com o filho a gente até vai lá no cartão. Eu não, aí você vai. O pessoal aí de Caxias, vai lá e estica mais um pouquinho. É sério, meu irmão, é sério. Vai lá e dá um presente um pouco. Mas o sentido do Natal, para mim e para você, e para o mundo, é uma troca de presente, é uma data comemorativa, mas para Deus, Ele deu o que Ele tinha de melhor. Só que Ele não dá para os seus anjos que estão lá no céu adorando. Ele dá para nós que o recusamos. Você consegue entender? Nós fomos desobedientes, mas Deus, Ele tem um amor incondicional, e Ele nos ama, e Ele dá o seu Filho, único Filho, para nós, rebeldes, que estávamos reprovados, que não passamos de ano, que fizemos uma criação. Ainda assim, Ele nos presenteia com o que Ele tem de melhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus maravilhoso, com a sua graça sobre as nossas vidas, porque Deus, Ele não quer ficar longe de nós. Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento, e nós só podemos alcançar isso através de Jesus. Jesus, Ele é o presente perfeito. Você consegue entender? Você já recebeu um presente na sua vida que você pode dizer: esse é o melhor presente da minha vida? Eu quero te dizer que eu já recebi alguns. Eu vou te dar a ordem, depois eu ajusto a ordem. Meu presente mais precioso que eu recebi primeiro foi Adriano, depois Adriele, depois Jesus, depois Rafael. Aí quando eu recebo Jesus, a ordem se inverte. Aí eu começo a entender que Jesus é o meu maior presente. Depois Adriana foi o meu maior presente. Depois Adriele, minha filha mais velha,
primogênito, e depois o Rafael. Agora entenda bem, Jesus é em destaque. Família é assim. Depois que Jesus está lá, não entra nesse grau. Não dá para comparar. Adriana foi Jesus que me deu. Rafael e Adriana foi Jesus que me deu. Então Jesus está em destaque, não entra no mérito. Mas depois, o meu maior presente é sim Adriana. Isso é normal. Isso é família, porque foi Deus que foi acrescentando na minha vida. Então esquece essa história de que o meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Talvez se você estiver separado numa situação dessa, os valores realmente se alteram. Mas fora isso, porque você não ia conseguir ter o teu filho, nem a bênção do teu esposo ou a bênção da sua esposa. E foi Deus que colocou ele na sua vida. Por vontade divina ou por providência divina. Por quê? Porque você não perguntou a Deus, você só foi, mergulhou e aconteceu, não é verdade? Aí Deus permite que você tenha um filho, que você se case. Quando a gente ora e Deus une, faz tudo direitinho, aí é vontade divina. Né? Você ora, Deus manda, Senhor, eu quero um marido alto, forte, trabalhador. Aí Deus vai lá e coloca, cadê o Rocine? Coloca lá o Rocine lá na vida da esposa dele. Forte, trabalhador, recebe aí. Entendeu? E aí Deus une e as coisas vão acontecendo. É minha filha, isso é legal, isso é normal. Aí Deus, eu queria um homem forte, não precisa ser tão alto, inteligente. Aí a Adriana morou direito, Deus colocou o pastor na vida dela. Nem é tão inteligente, né? Um pouquinho, mas assim, não é inteligente, não é alto, e é gordinho, ela pensa que é forte. Mas por quê? Porque foi permissão de Deus. Mas hoje Deus reina sobre a nossa vida. Porque hoje a gente não faz nada sem que seja a vontade de Deus. Pelo menos procuramos não fazer. Não somos perfeitos, perdão. Mas irmãos, Deus, Ele vai nos dar um presente perfeito. Quem gosta de carro? Eu tenho vergonha de levantar a mão, não gosta de carro. Olha, levanta a mão. Tem homem que não gosta de carro, não. Mas assim, já deixa a chave do teu. Tu não gosta de carro, vai te atrapalhar na tua vida. Entendeu? Aí, mulher, quem gosta de roupa nova? Não é banda de rock, não, tá? É bênção do vestuário. Então, agora você imagina aquela roupa que você deseja muito, ou aquele carro que você deseja muito, ou a casa que você deseja muito, aquilo que você sonha muito e você consegue conquistar. Como que o teu coração vai ficar? Transbordando de alegria. Transbordando de alegria. Eu quero te dizer que Deus, Ele nos dá o melhor presente da nossa vida. O presente perfeito é Jesus Cristo. Para que o nosso coração fique transbordando de alegria. O meu coração, o seu coração, ele necessita transbordar de alegria quando falamos em aceitar Jesus, a viver na presença de Jesus. Porque esse foi o presente perfeito que Deus nos deu. Amém? E a manjedoura, tiraram a manjedoura. E a manjedoura é o caminho necessário para chegar à cruz. Necessário. Jesus precisava nascer para que o plano de salvação ele vai se cumprir na cruz do Calvário. O plano de salvação é na cruz, mas sem a manjedoura não chegaríamos na cruz. Amém? Então a gente precisa entender. Terceiro passo, o objetivo do Natal. Convidar o Ministério de Louvor para vir, para subir. Eu falei que eu seria breve hoje. Agora é mais uma hora só. O verdadeiro sentido do Natal é o presente que vem do céu. A motivação do Natal, que é o amor. Pode vir devagarzinho, tá? Não vai correr muito não. A ação do Natal, que é a entrega.
Mas o objetivo do Natal é a salvação. O objetivo do Natal é a salvação. Receber Jesus quer dizer que fomos agraciados com a salvação. Irmãos, receber Jesus como presente para as nossas vidas é tomar posse da salvação. Porque Jesus veio para um resgate de emergência. Porque, irmãos, estávamos condenados à morte eterna. Estávamos afastados, longe da presença do Senhor. O Natal ele vai trazer uma mensagem de urgência, mas de esperança para todos nós. Esperança porque estávamos perdidos, estávamos sem destino, sem caminho. Mas o presente que o Senhor nos dá, ele é um presente de esperança. Sem o nascimento de Cristo, estaríamos perdidos em nossas próprias falhas, em nossos próprios erros. E eu quero te dizer, essa noite, que eu e você, põe isso no seu coração, nós éramos no ano passado agora, nós éramos esse filho reprovado, esse filho rebelde, esse filho que não fazia o que o pai queria que fizesse, esse filho que não obedecia aos desejos do pai. Pastor, qual é o desejo de Deus para a nossa vida? Nós pregamos hoje pela manhã, vamos pregar mais uma vez, está aqui. Obedecer a palavra do Senhor. Essa é a nossa regra de fé e prática. Mas o nascimento de Cristo, ele veio para nos resgatar. Esse é o verdadeiro sentido. Sem o nascimento de Cristo, estaríamos condenados. Mas Cristo veio. Cristo veio para que tivéssemos vida. Esse é o sentido do Natal. Essa é a perfeição do Natal. A perfeição que veio como um presente para mim e para você. Porque Cristo é perfeito. Eu sou falho, você é falho. Só que Deus, Ele não está se importando com as suas falhas, com as minhas falhas. É um favor imerecido. Deus não quer saber o que você faz de errado. Ele quer saber que Cristo vai transformar na sua vida. E não tenha medo. Quando você olha para aquele amigo, ou aquele que te convidou para estar aqui essa noite, e aí você olha e vê a diferença dessa pessoa, você consegue enxergar nessa pessoa a luz. Viu as crianças com a lanterna? A luz que não vem delas, vem de Cristo. Quando você começa a enxergar isso, você quer ter uma vida melhor, você quer fazer com que o teu dinheiro venha render, com o teu amor se multiplique. Eu vou te contar um segredo que eu já contei aqui há tempos atrás. Isso é muito pessoal, eu e Deus, mas serve para você, porque eu mudo, as pessoas mudam, mas Deus não muda jamais. No momento da minha vida, casado, 25 anos de casado já, na época, né? Uns 20 nessa época, talvez menos um pouco, mas acredito que uns 20. Hoje nós temos 36 anos de casado. Eu achei que eu estava amando pouco a minha esposa. Eu achei que eu amava pouco. Eu achava que eu podia entregar mais do que eu podia, do que eu deveria, eu estava entregando. Eu não sei se você já pensou assim, de você chegar tarde e aí tomar um banho, comer e dormir, porque a vida está muito corrida, está muito difícil. E aí você não sentar 5 minutos e perguntar como é que foi o seu dia, irmão? Como é que foi? Como é que foi o seu trabalho? Como é que foi em casa? Como é que foi com os filhos? Porque o amor é isso, é se importar com o outro, se importar com o seu filho, se importar com o cônjuge, é sentar com o seu filho e bater um papo, o que ele está pensando. Isso é amar. Essa é a maneira de expressar o amor. E principalmente, não é só, isso não é uma regra. Nós, homens, temos um problema tremendo de expressar o amor. Pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso cônjuge. Mas precisamos e devemos. E aí, nesse momento, sabe quem eu fui recorrer? Fui recorrer àquele que me amou primeiro. Deus, eu preciso
preciso amar a minha esposa mais do que eu amo, porque eu amo pouco. Mas aos olhos de todos, nossa, esse casal é lindo, esse casal. Mas eu não estava preocupado com todos, eu estava preocupado com ela, de realmente viver esse amor. Irmãos, escuta a voz da experiência. Pedi e dá-se-vos-á. Eu comecei a amar essa mulher cada vez mais e mais. E hoje, eu não consigo passar metade do dia sem estar com ela, sem falar com ela. Mas entenda bem, pastor, o senhor está aí no culto falando do senhor, da sua esposa? Não, porque isso não foi de mim. Você consegue entender? Foi de Deus. Quem moveu isso tudo em mim foi Deus. E se Ele moveu em mim, Ele move em você. Quem me transformou? Ou você acha que eu nasci no lar evangélico? Nasci pregando a palavra? Não, eu vou fazer seminário, nada. Foi só desobediência a Deus. Até a hora que eu entendi o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido de que por que Jesus nasceu na minha vida, porque esse presente me foi dado. E aí a minha vida começa a mudar. Hoje eu acredito que a Adriana seja muito mais feliz do que há 20 anos atrás. Eu quero dizer para você, hoje, você pode sair daqui muito mais feliz do que hoje no almoço. Eu estou falando, eu já era convertido. Mas Deus, Deus é amor. E Ele nos ama intensamente. Deus não mede o amor, Ele só nos ama ao ponto de dar o seu único filho por amor a nós, que não mereciam. Você imagina o seu filho, o seu cônjuge, que Deus colocou na sua vida. Ame intensamente, não perca essa oportunidade, porque amanhã não sabemos. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então ame intensamente. Eu vou te convidar a ficar de pé, nós vamos louvar, vai botar o louvor. E enquanto o ministério de louvor estiver adorando ao Senhor, eu queria que você refletisse no presente que Deus está te dando nessa noite. O maior presente que eu e você poderíamos receber. Todos. E é Jesus. Jesus, Ele é o maior presente. E é um presente perfeito. Lembra que eu falei da família? Não dá para colocar marido, filho, não dá. Jesus é o destaque da nossa vida. Porque é Jesus que vai me socorrer na hora que meu filho estiver doente. É Jesus que vai me socorrer nos momentos de adversidade. É Jesus que vai me socorrer na hora que o meu filho for fazer um concurso e eu vou orar para ele ser aprovado. Jesus é o meu socorro bem presente. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Deus te deu Jesus de presente. E o presente está na tua mão essa noite. O presente é seu. Você toma posse do seu presente, desembrulha, abre e vive com ele eternamente. Ou você rejeita o presente. Fala para Deus, Deus, esse presente é perfeito, mas eu não quero. E não olhe para você e dizer que eu não mereço. Porque Deus nos deu para todos nós, a começar por mim, sem que eu merecesse, sem que a igreja merecesse, sem que você merecesse. Então, não é sobre mérito. Deus simplesmente nos amou e nos deu um presente. E esse presente hoje está nas suas mãos. É muito mais do que ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja é consequência de quem abre o presente. Mas isso você vai conhecer mais à frente. Vai arder no seu coração o desejo de estar na casa do Senhor, de adorar, de conhecer a palavra, de viver esse amor. Quando a equipe estiver louvando, eu quero te convidar a abrir esse presente no lugar que você está. Onde você está? Deus não vai vir aqui não. Mas você vai levantar a sua mão. Eu estou afastado. Eu já abri esse presente da minha vida. Meu nome foi escrito no livro da vida.
mas eu fiquei afastado. Eu quero te dar a oportunidade para você ficar próximo do seu presente também. Você levante a sua mão, eu vou querer orar com você. Aí onde você está, mas levante a sua mão. Mas enquanto isso, vai adorando ao Senhor e pensando nesse presente perfeito, que é Jesus, Senhor das nossas vidas. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo. Adore ao Senhor.
vida em abundância. Ele quer que você viva o melhor do Senhor. Ele quer que você viva o amor de Deus. O amor que não mede, não olha, não mede padrão, não mede limite. Deus simplesmente nos amou. E Ele quer que você viva o melhor que Ele tem para te dar nesse momento. É muito mais do que só uma vida eterna. Não que uma vida eterna seja pouco. E é maravilhoso. E todos nós vamos ter uma vida eterna. Ter uma vida eterna com Deus só através de Jesus. Esse presente que o Senhor nos deu. Ele nos amou e deu o seu único Filho como presente, para podermos viver intensamente essa vida aqui também, mas viver no amor de Cristo, viver guardados e protegidos por Cristo, viver uma vida onde sabemos que os nossos passos são guiados por Jesus e vai nos conduzir a uma vida eterna com Deus. Você já parou para pensar, depois dessa vida, aonde você vai estar? Com quem você vai estar? Talvez você veio ver o seu filho, sua filha. Eu quero te dizer que se ela está no caminho do Senhor, ela vai ter uma vida eterna com Deus. Será que eu estou preparado? Eu desembrulhei o meu presente, vou ter uma vida eterna com Deus. Eu tomei posse do meu presente, porque esse presente é seu, é para você. Jesus veio para todos. Para todos, irmão. Pare com essa história e fala, Jesus é lá para os crentes. Não, Jesus é para aqueles que abrem o presente, o pacote, desembrulha e toma posse. Jesus é meu. Ele é o Senhor da minha vida. E aí você desembrulha, agora Jesus é meu. Ele é o Senhor da minha vida. E é por isso que Ele veio. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Para que eu e você possamos tomar posse do nosso presente. Do Filho, o único Filho do Senhor para as nossas vidas. E antes das crianças cantarem mais um louvor, elas vão cantar, agora vai ser uma correria lá fora. Eu estou esperando alguém para fazer sinal. E o pastor é assim, pega de surpresa. Vamos cantar mais um louvor, que a gente vai tirar uma foto. Eu quero te dar uma oportunidade de você não sair daqui sem o seu presente. Você entende que Jesus veio por você? Você entende que Ele é o melhor presente? Um presente que Deus te amou. Deus te ama tanto que Ele deu o seu Filho para você. Não é para nós, assim, quando olhamos, assim, é para todo mundo. Não, não, é para você. Aí depois é para você, é para você. Mas você precisa tomar posse do seu presente. Você quer levar Jesus para casa? Faz um sinal. Eu quero orar. Você quer abrir o seu presente essa noite e levar para casa? É Jesus? Não? Eu quero te dizer que dia 24 para o dia 25 é virada de Natal. E provavelmente você vai fazer uma festa na sua casa. Eu quero que, muito mais do que você levar o aniversariante para a sua casa, você precisa levar o aniversariante para o seu coração, abrir o seu presente e tomar posse. Você pode fazer isso na sua casa. Eu fiz isso no meu quarto. Você pode fazer. Mas o amanhã pertence a Deus. Amanhã, não sei se eu vou estar aqui. Nós queremos, mas não sabemos. E até nisso, damos graças a Deus. Porque se eu soubesse que não estaria aqui amanhã, já seria um desespero para a minha vida. Não é verdade? Então, graças a Deus que nós não sabemos nada disso. Mas que Deus te dê essa oportunidade de você abrir o seu presente e tomar posse do presente que Deus te amou tanto, que Ele entregou em suas mãos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos amou, Pai, e nos amou incondicionalmente. Obrigado, Senhor, porque o Teu Filho nasceu, mas também que o Teu Filho morreu e ressuscitou, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Muito obrigado por esse plano perfeito
Muito obrigado por esse presente maravilhoso, Pai. Perdão, Pai, por ter demorado tanto tempo para abrir o meu presente. Mas glorificado seja o Teu nome, porque o Teu Espírito Santo me constrangeu a abrir o meu presente, tomar posse e aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Que o Teu Espírito Santo, nessa noite, nessa igreja, possa constranger cada coração a abrir o seu presente e tomar posse de viver uma vida eterna com Jesus. Te oro agradecido por tudo, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém? Dia, vai subir. Queria que as tias subissem também, tá? Organiza. O pessoal do basquete também. Ministério do Louvor sobe, né? Pode cantar. Vocês vão cantar junto com a gente. Coloca o último louvor aí, por favor. Que o Senhor te abençoe. Faça a sua conexão hoje.
Estenda as suas mãos. Isso também. Descansa. Deixar vocês com a mão estendida um pouquinho. Você que não levou Jesus para casa hoje, não faça como eu fiz. Eu perdi muito tempo na minha vida. Você não conhece o outro lado. Experimenta, abre um presente e você vai ver o melhor de Deus para sua vida. Eu conheço os dois lados. Eu posso te falar. Jesus transforma. Ele transformou. E hoje é um prazer estar na casa do Senhor. Talvez para você pode pensar assim, eu não consigo estar na igreja todo domingo. Hoje eu não consigo viver sem estar na presença do Senhor, sem estar adorando o Senhor. Estenda suas mãos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos que abriram o presente espalhado pela face da terra. E a igreja diz: amém! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Quero agradecer os pais, porque está um trabalho tremendo, mas sem vocês nada disso poderia ter acontecido. Quero dizer para vocês, essas crianças são bênção de Deus na vida dessa igreja, na minha vida, e eu tenho certeza de falar e afirmar que ela é bênção de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Não pode não. Não vai cantar nada, vou tirar a porta.